Olá, pessoal, tudo bom? Professora Juliana aqui de novo. Vou responder com vocês as questões de biologia do Enem 2023, então, segundo dia de prova, que aconteceu nesse último final de semana. Antes da gente partir para as questões, queria comentar que eu achei a prova bem condizente com o que a gente vem vendo nos últimos anos nas questões do Enem. Achei ela, inclusive, bem parecida, ou os tipos de questões bem parecidos com o que a gente viu no ano passado mesmo. E a gente continua vendo aquela repetição de temas ou de assuntos que é bem comum nas provas do Enem, nesse exame. Então, teve questão de citologia, então coisas que acontecem dentro da célula, teve questão de botânica, teve questão de fisiologia humana, teve questão de reprodução, teve questão do ciclo do nitrogênio, e a gente também começa a ver um pouquinho mais de questões que a gente vai vendo nos últimos anos, continuou agora em 2023, aquelas questões de bio que estão mais ligadas, ou que têm mais relações com química na mesma questão, com física na mesma questão, e por aí vai indo. Mas é isso, dê uma olhadinha na nossa resolução aí com a gente no vídeo, qualquer coisa mandem um comentário pra gente. Ok, então para vocês acompanharem aqui, a gente vai resolver as questões de biologia do caderno rosa do segundo dia do Enem 2023. Então, a primeira questão da prova rosa é a 92, que ela fala aí desse aldrinha, um inseticida organoclorado, sintético, de baixa polaridade, e ele dá a estrutura molecular, escreve ela aqui, também mostra no desenho, um pouquinho mais para baixo do enunciado, fala quando ele começou a ser usado, quando ele foi introduzido, e diz, inclusive, que tem alta persistência no meio ambiente, ele acumula nos organismos. Isso não é uma coisa exclusiva desse inseticida, isso acontece com alguns deles, que a ideia é do tipo, a gente coloca eles em algumas plantações para tentar matar insetos que estejam atrapalhando aquela plantação, mas esse inseticida pode continuar lá um pouquinho na planta. E aí, se algum outro organismo consumir aquela planta, ele pode estar consumindo também o próprio inseticida. E aí teve um pesquisador que coletou fluidos biológicos de indivíduos que estão contaminados com esse inseticida, e ele quer saber em qual deles será que vai ter maior concentração da substância. O pulo do gato dessa questão aqui é que ele comenta que esse inseticida ele é de baixa polaridade. Então, se a polaridade dele, ela é baixa, ou quer dizer, ele é bem pouquinho polar, isso quer dizer que ele vai conseguir se misturar muito bem com outras coisas que também são bem poucos polares, ou que tem uma polaridade baixa ou reduzida. Essa é aquela coisa que a gente vê em química, inclusive lá do semelhante dissolve semelhante. Então, coisas polares se dão muito bem com outras coisas polares, e coisas apolares, ou pouco polares, se dão muito bem com outras coisas pouco polares. Então, dessas substâncias todas que tem aqui, saliva, sangue, lágrima, urina e leite, basicamente quase todas elas aqui, elas são bastante polares. Por quê? Porque elas têm muito uma substância que é bem famosa por ser polar, que é a água. Então, ela não é a única coisa polar que existe, mas ela é muito comum nos seres vivos e ela é um exemplo muito forte de uma substância polar. Então, quando a gente olha para saliva, sangue, lágrima e urina, todas elas têm muita água na composição. Então, elas são bastante polares. Enquanto que o leite, tem água no leite? Tem, mas ele tem bastante gordura, que é uma substância lipídica, né? E ela é basicamente apolar, isso é uma característica dos lipídios, né? Então, de todas as opções que tem aqui, o leite é aquele, então a alternativa E é aquele que provavelmente vai ter maior concentração de uma coisa que também é pouco polar. Questão 93. Essa também é uma questão que meio que mistura um pouco biologia com outros assuntos, no caso aqui é de física, né? Então ele fala que uma cafeteria adotou copos fabricados a partir de uma composição de 50% de plástico reciclado, não biodegradável e 50% de casca de café. Então, quando a gente olha nessa descrição aqui, ele está falando que é um copo que consegue ter algumas coisas que podem ser degradadas por seres vivos. No caso aqui seria a casca de café. O plástico não, mas a casca de café daria. Aí ele até comenta que o copo ele é reutilizável, ele é retornável, ele comenta que dá para ter para as pessoas do tipo vão lá na cafeteria, tomam o cafezinho delas, devolvem o copo e ganham um desconto, ou conseguem pegar um outro café depois. E tem uma outra informação importante aqui, então, a primeira coisa importante pra gente aqui é aqui falando da composição, e aqui no finalzinho que ele comenta uma outra característica desse copo é que ele tem um conforto de não esquentar na parte externa.
Então, isso quer dizer pra gente que ele tem algum tipo de isolamento, ele consegue isolar um pouco, a gente não vai se queimar, por exemplo, de segurar o copo quando ele tá cheio com, por exemplo, café quente. Quais duas vantagens desse copo apresenta em comparação com um copo descartável? Então, tipo, com um copo de plástico, por exemplo. Então, ele quer saber vantagens deste copo novo aqui com relação com um copo descartável. Então, ter durabilidade de uma cerâmica, não conseguimos saber sobre isso. Ele fala que tem características parecidas com cerâmica, mas a gente não sabe da durabilidade deles. E ser totalmente biodegradável. Isso a gente já consegue tirar, esse totalmente é um problema. Ele não é totalmente biodegradável, porque ele tem uma parte dele que não é biodegradável, esse não aqui. B, ser tão durável quanto uma cerâmica, também não sabemos ainda, esse tão durável aqui é meio duvidoso. E ter alta condutividade térmica. Ele não tem alta condutividade. Se ele tivesse alta, a gente ia se esquentar quando pegasse ele. E a gente não se queima, ele não esquenta a superfície externa. Ser um mau condutor térmico, até aqui tudo bem. Então, se ele não conduz tanto, a gente não vai sentir ele tão quente por fora. Mas o problema dessa questão da alternativa C é a segunda parte. Aumentar o resíduo biodegradável na natureza. A ideia aqui, ou a vantagem dele, é que ele diminui a quantidade de coisas não biodegradáveis, que isso já é o comum, né? Um copo descartável não é biodegradável. Então, o problema da C para mim aqui é como ele está colocando que é uma vantagem. D, ter baixa condutividade térmica, ele tem mesmo, que não esquenta tanto, e reduz o resíduo não biodegradável na natureza. É essa aqui mesmo. Mas vamos ver a E, ter alta condutividade, não é alta condutividade. Então, a resposta da questão 93, alternativa D de dado. Questão 96. Ele fala de substâncias genotóxicas. E ele está comentando sobre uma estrutura que chama micronúcleos. Se você nunca ouviu falar o que é um micronúcleo, dava para tentar pelo menos excluir algumas alternativas pelo que estava no enunciado, nesse textinho mesmo aqui. Então, ele fala que dá para a gente testar, fazer uma avaliação de genotoxicidade de micronúcleos. Ele fala que eles são pequenos núcleos que aparecem próximo dos núcleos das células, mas a ideia toda, o principalzão daqui, é o que está no final. Ele fala assim, micronúcleos são fragmentos de DNA encapsulados, provenientes do fuso mitótico durante a divisão celular. Então, ele diz do que é feito um micronúcleo, ele fala que são pedacinhos de DNA. Então, se na questão ele está perguntando da origem deles, a gente vai ter que ter uma origem que é feita de DNA. Então, nucleolo, beleza, nucleolo é uma parte lá dentro do núcleo de células eucariontes, que é onde tem as receitas para produzir ribossomo. Então, até aqui tudo bem, ainda vou deixar a alternativa A, mas lisossomo, ribossomo e mitocôndria não são feitos só de DNA, então eles não são a opção. Então, entre a A e a E, a resposta que eu colocaria aqui é que ele fala que são pedaços de DNA que vieram do fuso mitótico. No fuso mitótico, então, durante a divisão celular, nesse caso aqui da mitose, o que a gente está usando? O que tem lá no fuso? Quais que são as estruturas que as fibras do fuso estão puxando? São cromossomos, que nada mais são do que uma molécula de DNA. Então, imagina um DNA aqui, ficou meio tortinho, mas um DNA que, quando vai fazer divisão celular, ele condensa muito e fica, tipo, bem mais curtinho, uma estrutura meio de bastãozinho, que é um cromossomo. Esse cromossomo é o que a gente movimenta e que, eventualmente, separa em partes durante a divisão celular. Então, se os micronúcleos são formados a partir do que vem lá da divisão celular, então eles vieram de cromossomos. Então, a resposta dessa aqui é a E. 99. Fazer um comentário aqui, desculpa para voltar. O nucleolo, ele não existe mais, ele não tá lá presente durante a divisão celular, né? A gente vê o nucleolo quando a gente tem o núcleo inteiro e funcionando. Durante a divisão celular nem tem mais núcleo, né? A gente desfaz a carioteca para entrar na divisão celular. Então, se a estrutura veio da divisão ou durante lá do fuso mitótico, não dava para ser do nucleolo. Questão 99, ele fala de um casal de indivíduos que tem síndrome de Down. E ele quer saber, basicamente, ele discute pra gente, ele fala no enunciado o que é a síndrome de Down, ele fala uma alteração genética, no caso aí seria legal lembrar que é uma alteração cromossômica numérica, que é associada, que é causada pela trissomia do cromossomo 21. Então, quando a gente olha para todos os 23 tipos de cromossomos que existem em humanos, no tipo 21,
ao invés de ter um par de cromossomos homólogos, que é o usual que a gente espera em humanos, já que nós somos diploides, no indivíduo com síndrome de Down, lá no tipo 21, nós temos 3 cromossomos homólogos. Então, tem 3 do tipo 21, então por isso que a gente chama isso de trissomia. Ao invés de ter um par, ó, tem 3 cromossomos 21 e não um par. E aí ele comenta que tem um casal, um jovem casal, então são 2 pessoas que têm síndrome de Down, que querem procurar um especialista porque eles querem ter um bebê. E aí esse especialista falou que com relação ao cromossomo 21, como que podem ser os zigotos desse bebê? Então, para responder essa questão, a gente tem que ver quais são os tipos possíveis de gametas que cada indivíduo com síndrome de Down aqui do casal consegue produzir, porque o zigoto, ele é aquela primeira célula que vai dar origem a um novo organismo a partir da reprodução sexuada, né? E esse zigoto, ele não aparece do nada, ele vem a partir da fecundação ou da junção de 2 gametas de indivíduos diferentes, no caso aí seria um óvulo e um espermatozoide. Então, para esses indivíduos aí que têm síndrome de Down, que no caso são os 2 indivíduos envolvidos com a reprodução, quando a gente olha para eles, eles têm lá para o cromossomo do tipo 21, então eu estou só olhando para o tipo 21, eles têm 3 cromossomos 21. Quando eles vão produzir gametas, o que eles vão conseguir fazer? Se eu olho para esses 2 casal, para esses 2 indivíduos do casal, eu tenho lá uma fêmea e eu tenho um macho, e se eu olho para os gametas, no caso aqui eu estou olhando para os tipos, né? Eu não estou muito preocupada com a quantidade. Se eu olho para os tipos de gametas, a fêmea, ela vai conseguir fazer 2 tipos de gametas. Ela vai conseguir fazer um óvulo que tem 2 cromossomos do 21 e também vai conseguir fazer um óvulo que tem só um cromossomo do 21, ó, já que ela tem 3 do tipo 21. E o macho, ele também vai conseguir fazer os mesmos 2 tipos de gametas, basicamente, né? Ele consegue fazer um espermatozoide, eu vou até fazer um flagelinho, um espermatozoide com 2 cromossomos 21 e também dá para fazer um espermatozoide que só tem um cromossomo 21. Quando eles se juntam, então a partir daqui a gente vai ter a fecundação, a gente consegue saber os tipos de zigotos que podem ser produzidos. Zigotos. Deu uma travadinha aqui no meu teclado, desculpa. Dá pra gente fazer alguns zigotos possíveis, que ainda não vão ser os tipos de bebês possíveis, né? Só olhando para o cromossomo 21. Então, a primeira possibilidade é a gente pode ter um zigoto que veio, ó, de um óvulo que tinha 2 cromossomos 21, com um espermatozoide que também tem 2 cromossomos 21. Então, vai ser um zigoto que tem, no total, 4 cromossomos do tipo 21. Dá para fazer também um zigoto que vai ser, ó, este óvulo com este espermatozoide. E aí a gente vai ter um zigoto que tem, no total, 3 cromossomos do tipo 21. Opa. Pronto. 3 cromossomos do tipo 21. Dá para acontecer também uma última possibilidade de zigoto, que é quando você tem este óvulo aqui, com um cromossomo do 21. Se ele juntar com esse espermatozoide aqui, ó, vai dar um zigoto que eu já escrevi, é o do meinho ali, que é o que tem 3 cromossomos do 21. Se eu pegar este óvulo e juntar com este espermatozoide, dá pra gente fazer um zigoto com 2 cromossomos do tipo 21. Então, quando isso aqui acontece, a gente tem 3 possibilidades de zigoto. Dá para ter um zigoto que ele é diploide, 2N, que é o que a gente usualmente chamaria de normal. Acho uma palavra ruim, mas seria uma possibilidade e é o que aparece, inclusive, aqui, né, nas alternativas. Dá para ter um zigoto que ele é trissômico, para o cromossomo 21, 3. E dá para ter um zigoto que teria 4. Um comentário aqui, o que eu estou escrevendo aqui é haploidia, mas na real, certo seria eu estar falando só se ele é trissomia, diploidia, e aqui seria tetrassômico. Quando eu falo diploidia, 2N, 3N, 4N, eu estou olhando para a célula inteira. Não é o que acontece com síndrome de Down, né? Aqui a gente está olhando para um cromossomo só, do tipo 21. Mas isso tudo é para dizer que a alternativa correta dessa questão é a E, de novo. Porque são os 3 tipos possíveis de zigoto. Normais, seriam que tem só 2, trissômicos e tetrassômicos. Questão 101, é uma questão lá de respiração celular, né? Ele está falando sobre a produção de ATP, que depende de um gradiente de prótons gerado na cadeia respiratória. Então, ele está falando de uma respiração celular aeróbica, é aquela que usa oxigênio.
Como é que eu sei disso? Porque ele está falando que tem cadeia respiratória, que é a cadeia transportadora de elétrons, acontece lá na mitocôndria, e ele mostra aqui, ó, o oxigênio sendo usado. Se fosse respiração anaeróbica com fermentação, não ia ter nem cadeia respiratória, nem oxigênio. Aí ele comenta, né, sobre como acontece essa cadeia, fala os elétrons provenientes da oxidação do NADH em NAD+. Então, o NADH libera elétrons, querendo ou não, ele libera o próton também, ele libera esse H aqui. Quando ele solta um elétron e um próton, ele vira NAD, então ele perde o H. Na hora que ele perde um elétron, ele está sendo oxidado, né? Percorrem a cadeia até chegarem ao citocromo C oxidase, reduzindo o Fe3+ em Fe2+. Também tá aqui no desenho. Então, na real, ele tá explicando a cadeia e ele mostra a cadeia depois pra gente, né? Só que o ponto todo dessa questão é que ele fala, quando as células são expostas ao cianeto, ele se liga ao sítio aqui do ferro 3+, então ele se liga no citocromo C, impedindo a sua conversão em ferro 2+, e bloqueando a cadeia respiratória, isso é o mais importante. O cianeto, ele bloqueia a cadeia respiratória, tanto que casos de pessoas ou indivíduos que estão intoxicados com cianeto, que respiram cianeto, elas podem vir a falecer, porque elas param de produzir ATP, as células dela param de fazer a cadeia respiratória dela, a sua cadeia transportadora de elétrons. Esse bloqueio, então, o fato de você bloquear o citocromo C, que bloqueia a cadeia toda, leva a um aumento da concentração celular. Então, ele quer saber, se você bloquear, se você parar a cadeia transportadora de elétrons, o que vai começar a aumentar em quantidade dentro da sua célula? Vamos alternativa por alternativa. ATP. Não, se você bloqueia a cadeia transportadora de elétrons, você para de produzir um dos seus principais resultados, que é o ATP. Então, não vai aumentar o ATP, na real, a gente vai diminuir a quantidade de ATP. Água, também não. A água também é um produto da cadeia transportadora de elétrons. Tá aqui, ó, a gente usa o oxigênio, ele pega os prótons que estão passando ali pela ATP sintase, que vem do gradiente de prótons, e os elétrons que estão sendo transportados, e aí eles se transformam, ele reage com eles e a gente tem uma produção de água. Se você não tem a cadeia transportadora dando elétrons e prótons para o oxigênio, não vai ter produção de água. NADH também vai acontecer uma mudança na quantidade dele na célula, mas no caso aqui é o aumento. Então, a resposta dessa questão é a C. Mas por que isso? A cadeia transportadora, o que ela faz ela consome, bem entre aspas, né? Ela pega NADHs e ela faz com que eles acabem se transformando em NAD. Então, quando eles soltam o elétron e soltam o hidrogênio, eles deixam de ser NADH e se transformam em NAD. Isso só acontece quando a cadeia está livre, quando ela está funcionando, quando a gente tem elétrons passando por ela, nesse sentido, inclusive, nesse caminho. Se a cadeia está bloqueada, se ela não está acontecendo, ela não está mais recebendo, ela não está mais aberta para receber prótons e também para receber elétrons. Se ela não recebe prótons e elétrons, o NADH não vai conseguir mais liberar isso que ele quer liberar e transformar ou voltar a ser NAD. Então, quando a cadeia está bloqueada, ó, isso aqui, se isso aqui não está acontecendo, este NAD aqui também não vai virar NADH. Desculpa, esse NADH não vai virar NAD. Então, quando a gente bloqueia a cadeia transportadora, a gente vai sim ter um aumento da quantidade de NADH na célula. Então, a resposta dessa questão aqui é a C. Mas vou só comentar rapidinho as duas últimas, porque elas não são a correta. Na D de dado, ele fala que vai aumentar a concentração de dióxido de carbono, né? Então, CO2. Isso não acontece, gente, porque o CO2, ele é produzido na respiração aeróbica lá no ciclo de Krebs, que é uma etapa antes dessa etapa que está sendo mostrada aqui no enunciado. No ciclo de Krebs, a gente tem lá o piruvato, que veio da glicólise lá da primeira etapa. Aquele piruvato, ele já se transformou em acetil-CoA, ele já juntou com a coenzima A, acetil-CoA, e ele junta com o oxalacetato e se transforma em citrato, e esse citrato, e aí ele vai sofrer uma série de modificações até voltar a ser oxalacetato. Isso aqui que é o ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, o que acontece, o que é muito importante para ele, por que ele está lá, é porque a gente consegue continuar arrancando um pouquinho de ATP, um pouquinho de energia daquilo que veio lá da molécula orgânica que a gente começou a respiração, mas
o que tem bem de importante nele é que a gente também ganha, ou sai aqui do ciclo de Krebs, um pouco de NADH. Da onde que eles vieram? Eles eram NADs que pegaram elétrons de hidrogênio daqui de citrato. E também, junto com isso, a gente libera, ou a gente consegue produzir CO2. Então, tem um pouquinho de carbono e de oxigênio que são arrancados dessas moléculas. Se você está conseguindo ter um bloqueio da cadeia respiratória, se a cadeia não está acontecendo, você vai aumentar o NADH. Consequentemente, você não vai ter tantos NADs livres na célula, porque para eles serem produzidos, eles não aparecem do nada, né? Eles vêm desse NADH. Quando ele solta o próton e o elétron na cadeia, ele volta a ser NAD. Para onde que esse NAD vai? Ele vai lá para a mitocôndria para ser usado, ou para outra parte da mitocôndria, né? Ele sai da membrana interna da mitocôndria e vai para a matriz mitocondrial para ser usado no ciclo de Krebs. Onde que ele vai ser usado? Aqui, ó, o NAD+, ele entra no ciclo de Krebs para pegar prótons e elétrons e sai no formato de NADH. Se você não está tendo NADs mais livres, porque a cadeia está bloqueada, o próprio ciclo de Krebs vai começar a ficar bem mais devagar e vai começar a parar. Se ele para, você não vai produzir CO2. Então, não vai ter aumento do dióxido de carbono nessa situação aqui, quando você tem um monte de cianeto. E citocromo-C-oxidase também não. Primeiro porque, para essa enzima ser produzida, a gente teria que ter uma alteração para você ter aumento da concentração de citocromo-C-oxidase, você teria que ter alguma coisa que faz com que os ribossomos que produzem ela estivessem produzindo mais, que não é o que acontece. Na real, o que está acontecendo é a gente está bloqueando a ação dela somente. Então, a resposta da 101 é a C, de célula. Questão 110. 110 fala de uma situação de biorremediação, que é quando a gente consegue usar algum ser vivo para tentar diminuir, reduzir, ou mesmo degradar substâncias tóxicas que existem que estejam presentes em algum ambiente. Tem uma planta aquática chamada aguapé, para quem nunca viu um aguapé, botei uma fotinho dele aí, ó, tá assim. Ela é muito utilizada para biorremediação em ambientes contaminados por metais tóxicos. Vou ser sincera, geralmente eles colocam já metais pesados numa situação dessa aqui, mas, né, ele tá falando de metais que são tóxicos, que não eram para estar naquele ambiente, e quando estão presentes, eles são prejudiciais para a sobrevivência dos seres vivos de lá. E ele fala que esses poluentes, eles são captados para dentro do corpo vegetal. Então, ó, captados para dentro do corpo vegetal. O aguapé, ele é uma planta que ela é muito boa para fazer essa limpeza de águas que estejam com metais tóxicos, porque ele capta esses metais, então ele tira, quase como se fosse uma filtração, né? Ele está tirando os metais da água e deixando esses metais acumulados dentro dele. Por um lado, você vai falar, putz, é ruim porque você não está acabando com aquele metal tóxico. De fato, ele não está sumindo, ele não é degradado, ele não é quebrado, ele fica guardado dentro dos tecidos desse aguapé, dessa planta. Mas, pensando no corpo d'água, no laguinho, no rio, por exemplo, isso é muito bom porque a água está ficando mais limpa, né? Você está tirando daquela água. Então é muito comum, às vezes eles usam, tem até estudos que pegaram aguapés, botaram eles em aquários ou em lagos e viram que a qualidade da água aumentou, mas na planta a gente teve aumento do metal tóxico, né? Então é quase como se ele fosse uma esponja. Você bota ele lá para tirar o metal tóxico, depois você vai ter que fazer alguma outra coisa com o aguapé. Mas aí ele fala, dentro do corpo vegetal, esses contaminantes serão digeridos por enzimas. Não, eles não são quebrados pela planta. Acumulado nos tecidos. Sim, é isso que acontece com eles. Eliminados pelos estômatos. Primeiro, tem dois erros com essa C. Primeiro que, se eles fossem eliminados, a gente não estaria fazendo o objetivo todo da biorremediação, né? Porque a biorremediação é para você tirar o metal daquele lugar que você quer limpar, ou você quer remediar. Então, você não pode estar eliminando aquilo. Sem contar que estômato, são aquelas aberturas que é muito comum da gente ver em folha, né? Que eles estão relacionados com a liberação ou a troca de gases, né? Então, metais pesados, eles não vão ser liberados pelos estômagos. Metabolizados por glândulas. Também não, a gente não vai ter quebra ou alteração desses metais, eles só são acumulados. E também não tem glândula em vegetais. E utilizados como fonte energética. Não, a maior fonte energética das plantas é o que elas mesmas produzem na fotossíntese, que são carboidratos, né? Então, também não vai ser usado como fonte de energia. A resposta B de biologia. Questão 111, famosa aí, assunto comum do Enem, né, que é o ciclo do nitrogênio.
eles mostram um esquema com todas as etapas do ciclo do nitrogênio no ambiente e ele numera os processos que envolvem nitrogênio com números, né? 1, 2, 3, 4, 5. Numera com números, muito bom, né? Mas basicamente ele fala, se o grupo dos micro-organismos decompositores fosse exterminado, qual etapa não aconteceria? Então ele quer saber como que os decompositores podem acabar interferindo no ciclo do nitrogênio, né? Decompositores são aqueles organismos super importantes nas cadeias e nas teias alimentares, porque eles conseguem pegar a matéria orgânica e quebrar ela em pedacinhos muito, muito, muito pequenos, devolvendo para o ambiente, né? Inclusive, quem mais vai usar isso são os organismos produtores das cadeias alimentares. Então, de todos os números aqui, o que o decompositor faz é ele pega detritos, que são moléculas orgânicas que sobraram, junto com coisas inorgânicas também, né? Mas eles pegam, sei lá, algum organismo morreu, caiu uma folha e ela começa a se decompor. Quem está fazendo são os decompositores. Então, esses detritos, esses restinhos de coisa, até a gente chama de sujeira, né? Eles podem ser utilizados para a gente produzir amônia. Então, se um organismo decompositor, ou se os decompositores fossem exterminados, a etapa que não aconteceria é a etapa de número 2. Então, aqui é a alternativa B. Questão 117. Fiquei muito feliz de ver essa questão, porque é um assunto super, super relevante e super recente, né? Ele fala sobre as vacinas, a tecnologia das vacinas de RNA mensageiro, que elas já são pesquisadas mesmo há muitos anos. Fiquei muito feliz que eles colocaram isso aqui. E são, inclusive, as vacinas que foram muito importantes para a gente conseguir utilizar durante esse período aqui da pandemia do Covid-19, né? Aí ele fala, a vacina de RNA mensageiro tem sequências dos genes do vírus. Ela não tem sequência do gene mesmo, porque o gene é o que está lá no DNA, né? O que ela tem são sequências de RNA mensageiro que tem informação do DNA. Mas por ser muito instável, ele tem lá uma capinha de lipídio para ser usado, mas ele vai desempenhar a sua função específica atuando no mesmo compartimento celular de sempre. Então ele diz que é um RNA mensageiro que vai funcionar como qualquer outro RNA mensageiro. É que a mensagem que ele carrega é de uma proteína específica do vírus. Então, se a gente pensar numa situação regular, quando eu olho para dentro de uma célula, e peraí que deu uma travadinha aqui no meu TK. Opa. Regular. Numa situação regular, o que a gente vai ter no organismo? Você vai ter lá um DNA, e a partir desse DNA, a gente vai produzir um RNA mensageiro. RNA, parece que é um V, né? Do jeito que tá aí. Pronto. Um RNA mensageiro, e a partir desse RNA mensageiro, a gente vai fazer uma proteína, uma sequenciazinha lá de aminoácidos. Esse primeiro processo aqui é o que a gente chama de transcrição. E o segundo processo é o que a gente chama de tradução. Então, isso não é uma coisa nova para a célula, é uma coisa que ela mesma faz regularmente. Ela faz transcrição e tradução o tempo inteiro para conseguir produzir as proteínas que o DNA dela está mandando. Mas no caso das vacinas com a tecnologia de RNA mensageiro, o que está acontecendo na vacina, você recebe um RNA mensageiro viral, que tem informações do material genético do vírus, e ele é lido no mesmo compartimento celular de sempre. Ele é entendido como se fosse um RNA da própria célula. E aí, o que a célula vai lá e faz? Ela lê o RNA mensageiro e traduz ele como se fosse dela. E aí, quando ela traduz esse RNA mensageiro, ela vai conseguir produzir proteínas que são do vírus. Quando ela produz proteínas que são do vírus, a gente vai ter a produção de um negócio que chama antígeno, que nada mais é do que uma proteína que pode ser reconhecida por outras células, né? Então, ele fala, a imunização produzida por esse tipo de vacina é alcançada por meio da estimulação de leucócitos, induzida pela capa lipídica contendo o RNA mensageiro. Não são os lipídios que fazem com que a gente produza o antígeno, né? É o próprio RNA mensageiro. Então, o problema aqui, deixa eu marcar, eu vou riscando o que tá errado. O problema aqui é que ele fala dessa capa lipídica. De fato, vão ter leucócitos estimulados, mas não por causa da capa de lipídio, e sim por causa do RNA mensageiro. Ou o resultado desse RNA mensageiro. B. A atuação do RNA mensageiro como sequestrador do vírus.
Não, ele não sequestra, na real ele é um pedaço que veio do vírus. C. Tradução do RNA mensageiro em proteína viral? Sim. Desencadeando a resposta antigênica. Corretíssimo. É a alternativa C, inclusive, é a correta. C de correta. Mas vamos ver as outras duas, né? D. Competição entre o RNA mensageiro vacinal, que veio da vacina, e o RNA viral pelos sítios dos ribossomos. Não, ele não tem muita competição, a gente tem mesmo bastante ribossomo disponível. O RNA vacinal, que veio da vacina, é o RNA viral, ele veio do vírus. Então não tem uma competição entre eles porque eles são a mesma coisa. E incorporação do RNA viral ao genoma do hospedeiro. O genoma, ele é o conjunto de todos os genes, que é o que está no DNA das células. O RNA mensageiro não faz parte do DNA, ele é um outro tipo de ácido nucleico, né? É RNA. Então, esse RNA mensageiro não é incorporado na célula, tá? Então, a resposta correta da de 117 é a C. 118. Na fertilização in vitro, espermatozoides são adicionados aos gametos femininos retirados de uma mulher. Após o período de incubação, a fecundação é favorecida pela ação de enzimas. Em um procedimento realizado, observou-se que nenhum dos gametos femininos foi fertilizado. E, posteriormente, eles verificaram que tinha sido adicionado, equivocadamente, um coquetel de inibidores das enzimas do acrossomo, no lugar de um nutriente constituinte do meio de cultura. Então, ao invés de eles botarem enzimas que seriam só boas para ajudar na fecundação ou na fertilização, eles colocaram uma substância lá que inibiu as enzimas do acrossomo. E aí, uma das consequências disso foi que não teve fecundação. Isso aí a gente sabe do enunciado mesmo. Então, ele quer saber por que não teve fecundação, o que esse coquetel inibiu, ou por que será que alterar ou impedir as ações do acrossomo fez com que não tivesse fecundação. Então, o acrossomo é aquela estrutura que tem bem na pontinha de um espermatozoide. Então, quando você olha para o espermatozoide, ele é uma célula, é um gameta, que tem lá, então, a parte principal da célula está aqui, ele tem um flagelo, e o acrossomo, ele é uma parte da célula, está lá uma capinha, assim, na ponta dele, que tem um monte de enzimas que são responsáveis para conseguir degradar e perfurar as primeiras camadas que estão em volta do óvulo, né? Na real, nem é um óvulo, é um ovócito ainda, né? Então, a gente tem o ovócito e ele tem duas camadinhas em volta dele que estão protegendo ele, ficam em volta dele. O ovócito é só essa parte bem do meinho mesmo, tá? O miolinho desse meu desenho. E o que o espermatozoide tem que conseguir fazer é degradar essas duas camadas mais externas para chegar até o ovócito primário e conseguir entregar o material genético dele para ter a tal da fecundação, né? Então, se você não tem o acrossomo, o espermatozoide não consegue romper essas duas camadas e chegar até o ovócito mesmo. Então, o coquetel impediu a formação do pronúcleo masculino? Não, o pronúcleo masculino, na real, ele é o núcleo que veio do espermatozoide quando ele já está aqui dentro, antes de ter a tal da cariogamia, que é a junção das cariotecas, né? A junção dos dois núcleos mesmo. Então, quando você tem ainda, por alguns instantes, lá dentro do ovócito, você vai ter dois núcleos, um que veio do espermatozoide e um que já estava lá dentro, que é do ovócito. Esse pronúcleo não vai ter a formação dele impedida. Ele existe já mesmo aqui no espermatozoide. Então, a formação, ele existir, não vai ser porque você não conseguiu usar o acrossomo. B. Início da divisão mitótica do zigoto. Não, o que ele vai impedir é um negócio antes mesmo de formar o zigoto, né? O zigoto ele vem quando teve mesmo a fecundação. E isso não aconteceu. Então, ele não está impedindo esse inibidor específico do coquetel, ele não está impedindo a divisão mitótica. Divisão mitótica, lá do zigoto, né? C. Término da segunda divisão meiótica do ovócito. Essa divisão meiótica do ovócito, ela tem que acontecer, idealmente, sim, para a gente conseguir ter a formação do zigoto, só que ela vai acontecer depois, ou ela só vai rolar depois que o espermatozoide conseguiu entrar completamente dentro dessas estruturas em volta do ovócito, né? Especificamente nessa questão aqui, o que o coquetel está fazendo é só do acrossomo, então ele não está diretamente impedindo a segunda divisão da meiose lá do ovócito. D. Passagem do espermatozoide pela corona radiata e zona pelusta. Sim, corona radiata e zona pelusta são as duas camadinhas que tem em volta lá do ovócito primário, né? Então, a resposta certa dessa questão é a D de dado.
Mas só para comentar daí, fusão das membranas plasmáticas do ovócito e do espermatozoide. Essa fusão só vai acontecer depois que o acrossomo conseguir degradar essas duas camadas. Então, esse coquetel aqui, ele não está inibindo a função específica do acrossomo, ou ela está inibindo a função específica do acrossomo, que é anterior à fusão das membranas plasmáticas. Por isso que a resposta correta dessa é a D. Questão 121. Muitas mulheres sofrem com desconfortos nos dias que antecedem a menstruação, chamada tensão pré-menstrual, que a gente também chama de TPM, né? Entre outros sintomas, pode acontecer alteração de humor, e eles até explicam por que será que tem essa alteração do humor, tá? Provavelmente está relacionada com o neurotransmissor serotonina, né? Uma queda de serotonina. Mas mais do que tudo, o importante é que ele fala, isso tudo está acontecendo por causa de uma diminuição na produção de hormônios ovarianos, que são o estrógeno e a progesterona. Então, a gente está tendo diminuição da produção desses dois hormônios, observada nessa fase do ciclo menstrual, né? A pergunta é, a redução da produção desses hormônios está relacionada com? Então, tipo, por que será que teve redução da produção desses dois hormônios? E aí, para responder essa pergunta, eu coloquei um esquema aqui que tem o desenho do que acontece, ou das alterações de hormônios durante o ciclo menstrual, né? Tá aqui. Nesse esquema aqui, ou neste desenho, pulei uma página, desculpa. Nesse desenho aqui, você precisa saber de absolutamente tudo que tá aqui para responder essa questão? Não. Mas ela é legal porque ela mostra, tipo, um monte de hormônio que tá relacionado com esse processo, né? Então, esse esquema, quase como se fosse um gráfico, ele mostra o que tá bem aqui embaixo. Ele tá mostrando pra gente o que está acontecendo no útero daquela pessoa que está passando por esse ciclo. Então, primeiro, aqui ele começa com a menstruação, né? Então, o endométrio, que é aquela camada que reveste internamente o útero. Aqui ela tá descamando, ela tá desfazendo. E, eventualmente, depois que ela tá bem pequenininha, ela vai ter uma produção aumentada, ela vai ficar super grande. Se teve fecundação, ela continua ficando super alta, super grande, para manter lá o embrião no desenvolvimento dele. Se não teve fecundação, não tem necessidade de manter essa camada super alta aqui, ou super grossa, dentro do útero, e aí ela vai ser descamada, vai ser desfeita, que é o que está acontecendo aqui, nessa parte aqui do desenho. Os dois hormônios lá, o estrógeno e a progesterona, ou você também pode chamar de estrogênio e de progesterona, eles estão nesse esquema aqui, que são as linhas rosa e amarela. Então, a rosa é o estrogênio, tá aqui o desenho dela, e a amarela, que é a progesterona, está aqui a alteração dela ao longo do ciclo. Esses dois hormônios, primariamente, são produzidos por uma estrutura que se chama corpo lúteo. Da onde que vem o corpo lúteo? Ele é o que sobra depois que você tem a liberação de um ovócito. Então, durante a ovulação, você vai ter lá um folículo, que é o que está em roxinho nesse meu desenho aqui, que vai estar maturando, vai estar produzindo, fez lá a meiose, e aí grande parte da meiose, né? E, eventualmente, esse folículo vai lá no ovário, ele vai liberar um ovócito, que é o verdinho que está saindo aqui nesse meu desenho. Quando esse ovócito sai, essas células que são do folículo, elas passam a ser chamadas de corpo lúteo, elas ficam meio amareladas, por isso que tá meio amarelo aqui o desenho. E o corpo lúteo, ele começa, tipo, super grande, e o que ele libera muito, o que ele produz, são principalmente esses dois hormônios. Tudo que tá aqui embaixo é produzido pelo corpo lúteo, tá? Mas os dois principais que eu quero que lembre agora são a progesterona e o estrogênio. Tanto que, ó, quando ele começa a ficar super grande, é o que tá aqui, é quando tem, ó, o pico fica super alto de progesterona, que é o amarelo, e o estrogênio, que é o rosinha aqui. Por que ele faz isso? Porque, idealmente, quando você libera um ovócito, o corpo tem que estar preparado para uma possível fecundação. Então, esse corpo lúteo começa a produzir muitos desses dois hormônios que vão deixar o útero avisado e preparado se prepara aí que pode ser que vai vir um zigoto, a gente vai ter que deixar aquele endométrio super grande e provavelmente vai ter uma gestação. Daí que vem o nome, inclusive, né? Progesterona, progestação, a favor de gestação. Então, ele deixa o endométrio super grande, super vascularizado, ele impede contrações do útero, que é para ele não ficar descolando esse endométrio, não ficar atrapalhando o desenvolvimento do zigoto. Então, quando você tem bastante, logo quando o corpo lúteo está no maior tamanho possível dele, você vai ter um maior número ou a maior quantidade de produção de progesterona e de estrogênio.
Dois hormônios que estão ligados muito com a preparação para a gestação. Só que a hora é que, se você não tem a fecundação, você não vai ter mais a maior produção desses dois hormônios. Por quê? Eventualmente eles começam a cair. Por que que eles caem? Porque o corpo lúteo não dura eternamente, ele também vai diminuindo de tamanho. O motivo disso é porque o corpo lúteo, ele só é mantido, ele continua lá e ele continua produzindo o que ele produz porque ele teve a ação, ele recebeu dois outros hormônios que são o FSH e o LH. São dois hormônios que foram produzidos em grandíssima quantidade pelo folículo, que estava logo antes deles. Então, o folículo foi lá, liberou o ovócito, ele liberou um monte de FSH e de LH, tá aqui os dois picos dos dois deles aqui. Esses dois hormônios em grande quantidade, eles incentivam a existência e a viabilidade do corpo lúteo. Só que esse corpo lúteo, ele tá lá, existe, porque teve um monte de FSH e LH logo antes dele aparecer no ovário. Ele vai lá e produz aqueles dois hormônios, progesterona e estrogênio, junto com um inibidor, que é esse roxinho aqui, ó. Nota que esse roxinho tá quase alto na mesma época que tá alto progesterona e estrogênio. Esse inibidor, ele vai lá e ele reduz a presença de FSH e de LH, tanto que, ó, logo depois dessa linha pontilhada amarela, eles caem pra caramba. Só que lembra que o FSH e o LH são os dois hormônios que justamente permitem a viabilidade e o tamanho do corpo lúteo? Conforme eles vão caindo, por causa de um hormônio que o próprio corpo lúteo produz, eles vão caindo e isso vai diminuindo a viabilidade do corpo lúteo. E aí o corpo lúteo vai regredindo, ele vai diminuindo de tamanho. Tá vendo que aqui ele tá maior e aqui ele ficou um pouquinho mais apagadinho, menorzinho? Se você some com o corpo lúteo, você também para ou diminui a produção dos hormônios que são liberados por ele, que são a progesterona e o estrogênio. Tanto que, ó, quando ele começa a ficar menorzinho aqui, ó, a linha do amarelo e a linha do rosa também caiu. E aí, se você cai as duas, você vai começar a ter uma queda do tamanho do endométrio, ele vai começar a descamar, que é justamente o que a gente chama de menstruação, né? A ideia é, se você não tem mais uma quantidade alta desses hormônios que são a favor da gestação, você não precisa ter o endométrio mais preparado para a gestação. Então, você manda ele embora. Por que eu vou gastar energia deixando ele lá dentro, né? Então, a pessoa menstrua. Então, a resposta direta daqui para essa questão é por que esses hormônios tiveram a redução deles na produção? Por que diminuiu a progesterona e estrogênio? É porque teve a regressão do corpo lúteo ovariano. Então, a resposta é a alternativa A. Porque essa é a estrutura que produz esses dois hormônios em grande quantidade nesta época, antes da menstruação. Na época que a gente chama de TPM, né? Ó, que é o que ele tá nessa questão aqui. Um comentário extrazinho, que não era importante para essa questão em si, mas você pode me perguntar, bom, tudo bem, você falou que esses dois hormônios, progesterona e estrogênio, são muito importantes para a gestação. Só que, logo depois que o corpo lúteo começa a diminuir, ou ele começa a desaparecer, cai também esses dois hormônios. Mas e se tivesse uma fecundação? O que faz com que o endométrio continue super grande? É porque os tecidos em volta do zigoto e lá da placenta continuam produzindo progesterona e estrogênio. Então, quando tem fecundação, os tecidos que estão associados com o embrião eles ficam no lugar do corpo lúteo no quesito de produção de progesterona e estrogênio. E aí esses dois hormônios continuam altos durante a gestação. Por isso que a gente consegue ter o desenvolvimento do embrião, né? Se não tem fecundação, não vai ter ninguém que continue produzindo eles, e é por isso que tem o descamamento do endométrio, que a gente chama de menstruação. Então, 121 é a alternativa A. 123. Durante a evolução das plantas, aconteceu uma transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre, graças ao surgimento de algumas estruturas que tornaram as plantas independentes da água. Esse fato permitiu maior dispersão desse grupo de seres vivos, sendo possível observá-los em diferentes ambientes na atualidade. De fato, né? Quando a gente olha para os grandes grupões de plantas, né, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperma e Angiosperma, a gente vê que tem um grupinho lá, que são os briófitas, que ainda estão muito associados com a água. As pteridófitas ainda dependem um pouco de água, principalmente para a reprodução delas, mas elas já têm os vasos condutores, conseguem viver um pouco mais longe da água, né? E Gymnosperma e Angiosperma, elas não dependem mesmo de água para a reprodução delas, porque elas têm uma estrutura nova que faz com que o gameta masculino não precise mais de água, né?
Elas têm outras estruturas que ajudam nisso? Sim, tem. Mas, nessa questão em específico, ele fala qual estrutura possibilitou a independência da água para a fecundação dos seres. Nossa, eu cobri aqui que tá escrito, né? Para a fecundação dos seres vivos citados acima. Então, ele quer saber qual novidade evolutiva foi importante para permitir que as plantas não precisassem mais de água para a fecundação. Água é um negócio que, na real, todo ser vivo sempre precisa, né? A gente sempre vai usar água no nosso metabolismo. Mas, na fecundação em si, por que que tem algumas delas que não precisam mais de água? E aí, para a gente lembrar disso, então a gente tem dois grupos de plantas, as briófitas e as pteridófitas. Então, briófitas lá, as briófitinhas mesmo, os musguinhos, e as pteridófitas, que são as samambaias, essas duas, elas têm o gameta masculino flagelado, né, que é o anterozoide. Eu sei que no desenho parece um espermatozoide aqui, não é, porque espermatozoide é de animal, e aqui a gente tá olhando para um gameta de planta, mas é um gameta masculino, e ele tem ainda flagelo, então ele ainda precisa de água para conseguir encontrar, para chegar no gameta feminino. Nas gimnospermas e nas angiospermas, o gameta masculino delas está dentro do grão de pólen, né? Quando a gente olha para o grão de pólen, lá dentro dele, tipo um exemplo de grão de pólen, lá dentro que tem os núcleos espermáticos. Na maioria das vezes só tem, tipo, um ou dois, né? Mas o grão de pólen ele começa a carregar o gameta masculino, ou que vai dar origem ao gameta masculino, e ele não precisa mais de água para chegar no gameta feminino. Ele tem uma estruturinha que ele produz a partir do grão de pólen, que é o que leva até o gameta feminino. Então, se a gente olhar, por exemplo, para uma angiosperma, para as partes dentro de uma flor, que são as partes femininas, tá? Aqui eu tô olhando para a parte feminina. Quando um grão de pólen chega aqui na, no estigma, que é a parte que recebe o grão de pólen, a parte feminina que recebe o grão de pólen, ele vai produzir uma estrutura que vai descer, vai andar até encontrar aqui com o gameta feminino. Essa estrutura aqui é o tal do tubo polínico. É o tubo que veio do grão de pólen. Então, qual que é a estrutura que possibilitou a independência? Isso acontece, tá, gente? Tanto em gímeno quanto em angiosperma. Tanto nos pinheiros, araucárias, quanto nas plantas com flor e fruto. Qual a estrutura possibilitou a independência da água para a fecundação? É o tubo polínico. Então, fruto não é uma coisa que necessariamente acontece em todos eles, né? Então a gente já manda embora. E o fruto é um resultado da fecundação, não o que possibilitou a fecundação acontecer. Esporo é uma coisa que já existia em todas as plantas, tá? Todas elas, todos os 4 grandes grupos aqui, têm o ciclo de vida lá de alternância de gerações e eles produzem esporos. E o esporo não é uma estrutura usada para fecundação. Semente. A semente é uma característica que aparece nesse grupo aqui? Sim, mas a semente, de novo, é um resultado da fecundação e não o que permite ela acontecer. Vasos condutores são estruturas muito importantes, elas estão presentes em ptero, gímeno e angiosperma. É uma estrutura boa e importante para a planta não precisar mais tanto de proximidade com a água, mas não é uma estrutura que permite a fecundação. Então, tinha um pulo do gato aqui no enunciado que tinha que prestar atenção, que a estrutura aqui tinha que estar relacionada com a fecundação. 125 fala de uma árvore lá, o barbatimão, que tem a casca, que é muito utilizada para fins medicinais. Ela é principalmente construída de 2 tecidos vegetais. Então, se você não lembrava, ele dizia pra gente do que é feito, principalmente a casca, né? Ele fala que é feito de periderme e de floema. Floema é um tecido condutor das plantas, né? E ele fala que a extração de casca, muita gente tira justamente para usar como para produzir algum tipo de medicamento, ela leva muito à morte dos indivíduos dessa espécie quando o corte retira um anel completo ao longo da circunferência do tronco. Então é quase como se eu tivesse, tipo, imagina, eu tenho um tronco aqui, se eu tirasse um anel inteiro dele aqui, você ia ter um tronco, tipo assim, ó, casca, aí corta assim, e casca de novo. Se eu estivesse olhando ele de lado, né, assim. E aí ele quer saber por que que esses indivíduos morrem se você retirar um anel completo da casca, né? Porque você está interrompendo algum processo. E aí a dica para esse aqui estava no próprio enunciado, tipo, qual que é o tipo de transporte que está acontecendo nesses tecidos, né? No caso aqui do floema.
Então, as plantas, elas têm a produção de dois tipos de seiva. Tem a seiva bruta e tem a seiva elaborada. Então, dois tipos de seiva. A seiva bruta e a seiva elaborada. Bruta é a seiva que tem basicamente água e sais minerais. Ela tem o principal movimento dela indo de baixo para cima, né, das raízes até as folhas. E a seiva elaborada é aquela que é mais elaborada, aquela que tem mais coisas dentro dela, que é feita de água e principalmente moléculas orgânicas, que foram feitas pela própria planta, já que ela é um organismo autotrófico, né? E a seiva elaborada, ela geralmente faz um transporte que é de cima para baixo. Ele é feito principalmente, ou ele é produzido principalmente nas folhas, que geralmente é o tecido com maior taxa de fotossíntese na planta, né? E vai até as raízes, ela é distribuída até as raízes. Quem faz o transporte de seiva bruta é o xilema. E quem faz o transporte de seiva elaborada é o floema. Se você está tirando a casca que tem floema na composição dela, eu até coloquei esse esqueminha aqui, nem precisava porque tinha enunciado, né? Mas se você olhar nesse esqueminha, ó, na casca aqui, você tem, ele fala de casca externa, que é essa parte marrom mais escura, que você bota a mão mesmo quando você, sei lá, abraça uma árvore. E tem a casca interna, que é feita de floema. Nesse esquema aqui ele até coloca, se você der uma olhada aí amarelo, ó, vulnerável ao anelamento. Se você anelar uma árvore, você está tirando floema. Se você tira floema, você não está levando seiva elaborada, então com molécula orgânica, com comida, para os outros tecidos vegetais. Então, por que que a planta pode morrer? Porque você está interrompendo a fotossíntese? Não, o processo de fotossíntese ele está acontecendo ainda lá na planta, principalmente nas folhas, né? Transpiração também não, esse é um processo que acontece quando a planta manda embora principalmente a água ou outros gases, né, pelos estômatos, que são aberturas que tem principalmente na folha. Troca de gases, também não, mesma coisa, acontece estômato lá na folha. Formação de brotos, isso aqui é uma coisa que muitas plantas fazem, então formar brotinhos nela para tipo ramificar, aumentar o crescimento dela, mas isso não vai impedir a formação de brotos, não vai levar à morte da planta, né? O que está acontecendo aqui é, se você bloqueia o floema, você não tá mais, se isso aqui ó, é bloqueado, você não tá levando mais nutriente para outras partes da planta, tipo a raiz. Então você está impedindo a nutrição das raízes, por exemplo. Então, a alternativa E. Questão 126. Falou: um garoto comprou vários abacates na feira, mas descobriu que eles não estavam muito maduros o suficientes para serem consumidos. E a mãe dele falou: bota esses abacates num recipiente fechado, porque isso vai acelerar o seu amadurecimento. E eles querem saber basicamente por que isso acontece. Isso é uma técnica bastante comum, vocês podem fazer na casa de vocês, inclusive. Se alguma vez você fala, nossa, mas eu queria muito um negócio mais maduro, bota eles num recipiente fechado. Por quê? O amadurecimento da planta acontece por causa da produção de um hormônio vegetal que leva a esse amadurecimento. O que são efeitos desse hormônio? Ele começa a quebrar clorofila, então é aquele pigmento verde que faz fotossíntese, por isso que geralmente o fruto, quando ele está maduro, ele é mais esverdeado, e quando ele não está maduro, né? Ele é mais esverdeado, a gente fala, essa fruta está verde. E aí, quando ele vai ficando maduro, ele vai perdendo essa coloração esverdeada, porque o hormônio degrada o pigmento que é verde. Outra coisa que esse hormônio faz é que ele quebra alguns carboidratos, e aí você pega, tipo, amido, que é um carboidrato bem grandão, um polissacarídeo, e a gente quebra em pedacinhos menores, aí você vai ter mais açúcares acessíveis, por isso que geralmente também a fruta, quando ela tá madura, ela é mais docinha, quando você come ela verde, ela é um pouco mais azeda, ou menos doce, pelo menos, né? E o da hora é que esse é um hormônio que a planta produz naturalmente, só que ele é um hormônio que sai no formato de gás da planta. Então, se ela está num ambiente aberto e ela produz esse hormônio, esse gás não vai ficar necessariamente em volta do fruto, né? Porque ele vai para a atmosfera, ele vai para o ar. Agora, se você deixar ele num lugar fechado, você vai ter uma concentração maior da quantidade desse hormônio no ar em volta daquele fruto, e aí ele vai atuar mais naquelas células e vai acelerar o processo de amadurecimento. E o nome desse hormônio aí, ou desse gás, é etileno. Então, essa é uma questão um pouquinho mais de decoreba, né? Então, a aceleração desse processo é causada por causa do acúmulo de gás etileno lá no pote ou no recipiente fechado que você tiver colocado, no caso aí deste garoto, os abacates dele, né? Então, redução da umidade do ar, a umidade não vai fazer o fruto amadurecer mais rápido. O aumento de concentração de CO2 também não. A diminuição da intensidade luminosa, ela vai afetar, por exemplo, a fotossíntese. O C também aumentaria, né, a fotossíntese.
mas não vai mudar o amadurecimento, e isolamento do contato com o oxigênio atmosférico. Ele não está isolado, né? Mas também não vai interferir no amadurecimento. 127. Há muito tempo são conhecidas espécies de lesma do mar com capacidade muito da hora, que é de guardar um pouco uma maquinaria das células de água que elas comem, que são os cloroplastos. Tem até um nome para esse processo, tá? Ele chama cleptoplastia. Não fazia diferença nenhuma o nome dele, tá? Para responder essa questão, mas fica aí de curiosidade para você. E eles conseguem pegar esses cloroplastos e deixar eles funcionando dentro das células desse animal, dessa lesma, né, desse molusco. Inclusive, tem alguns pescadores que dizem que o cloroplasto funciona, ele é até mais eficiente no molusco do que se estivesse na própria alga, né? Pra quem nunca viu, se você quiser ver, deixei uma fotinha aí, porque eu acho essas lesmas muito fofinhas e muito simpáticas. Aqui ela tá toda verde de tanto cloroplasto que ela já roubou e deixou guardado dentro dela. Mas ele fala, essa mudança, essa adaptação confere a esse organismo a capacidade de obter primariamente. Então, basicamente, é lembrar o que o cloroplasto faz, né? O cloroplasto é uma organela onde acontece um processo super importante para os organismos produtores, que é a fotossíntese, né? Ele usa a clorofila para conseguir fazer isso, que é um pigmento fotossensível e verde, por isso que o cloroplasto é verde, quem consome muito e rouba cloroplasto fica verde. Mas o resultado principal da fotossíntese é produzir carboidratos, né? Glicose é um exemplo muito comum, né? Então, o organismo que rouba esses cloroplastos, ele tá conseguindo muito carboidrato, açúcar. Então, a resposta é de bola. 128, uma questão aí sobre doenças, né? Bastante comum de cair no Enem. A leishmaniose visceral é uma zoonose causada por um protozoário do gênero Leishmania, que é encontrado em diversos tecidos. Tem mesmo mais de um tipo de leishmaniose, né? Ela é transmitida ao homem de forma indireta, por vetores do ambiente doméstico. O cão então, se ele está falando que a transmissão é de forma indireta, então ela não é necessariamente de você pegar direto o agente etiológico, o agente que causa aquela doença, né? No caso aí seria o protozoário. O cão é considerado um importante hospedeiro desse protozoário, podendo não apresentar sintomas da doença. E ele fala de alguns efeitos, né? Pode ter ferimentos na pele, anemia, perda de peso, insuficiência renal. Mas para responder essa questão, por quê? O que ele quer saber? Em qual material biológico dos cães a presença desse protozoário representa risco de transmissão dessa zoonose? Ou seja, em qual desses tecidos ou material ou coisas que são produzidas pelo cachorro, por exemplo, dá para você encontrar o protozoário. E aí, se esse protozoário estiver ali presente e alguém entrar em contato com aquele tipo de tecido, ou algum organismo entrar em contato com aquele tecido contaminado no cão, esse organismo que entrou em contato pode pegar também a zoonose, ou pegar aquele protozoário. Então, para responder, você tinha que lembrar que a leishmaniose é uma doença que tem transmissão acontecendo por mosquito. Então, organismos contaminados que estejam com o protozoário, geralmente são mamíferos, aqui eles colocaram alguns, né? Humanos, ratos, cachorros, tipo uma raposa, eu acho aqui nesse desenho, ou lobos, né? Se eles estiverem contaminados, como que eles podem se recontaminar ou passar para outros mamíferos? Se você tiver um mosquito que pegou o sangue de algum indivíduo contaminado e esse mosquito pegou a versão sem flagelo, né, do protozoário, e aí, dentro daquele mosquito, o protozoário ele vai sofrer uma transformação e vai ficar com o flagelo, e se esse mosquito picar novamente um organismo que já está contaminado, ou pior, picar um organismo que não estava contaminado, ele pode passar o protozoário para lá. Então, esse mosquito aqui, como que ele consegue o protozoário para dentro dele? Pegando sangue de organismos contaminados. E isso pode ser qualquer mamífero que está aqui no exemplo, né? Então, em qual material biológico vai ter esse protozoário que pode ser transmitido? Em sangue. Então, questão 128, alternativa D de dado. 130. O número das abelhas encontra-se em declínio em várias regiões do mundo, incluindo no Brasil, e tem vários fatores que levam a isso. E eles comentam que nos Estados Unidos tem uma prática bastante comum, isso já aconteceu no Brasil também, tá? Mas ele fala aqui nesse texto de 2015 que tem essa técnica de usar bombas de sementes de espécies vegetais. Então, basicamente, é tipo uma bolota de argila que tem adubo e tem sementes de um monte de plantas que são jogadas em vários lugares
no caso aí dos Estados Unidos, que se elas ficarem expostas a sol e chuva, então se elas conseguirem água e conseguir fazer fotossíntese, elas vão germinar mesmo em solos que não tem muita fertilidade, porque tem adubo que vai junto com elas, né? Por que que eles fazem isso? Qual que é a ideia? Se você está jogando bombinhas com um monte de semente, você está aumentando a cobertura de vegetais, né, ou de plantas. Então, você está aumentando o número de indivíduos que têm, provavelmente, flor e fruto, já que você está colocando sementes ali, né? Eu sei que não são só angiospermas que têm semente, mas é o que está acontecendo aqui quando a gente germina e faz para tentar aumentar ou ajudar as abelhas que estão correndo risco de declínio de população, né? E ele pergunta: esse método contribui para a preservação de abelhas porque reduz a sua predação? Não, ele só está aumentando o número de plantas com flores, né? Então a gente não está necessariamente diminuindo o número de predadores das abelhas. Reduz o uso de pesticidas? Não, né? A gente só tá. Eu não sei. Aqui ele no estado ele não fala nada sobre reduzir o número de pesticidas. Reduz a competição por abrigo. Também não, o abrigo geralmente de abelhas, ou ele é a colmeia que a própria abelha produziu, ou tocas que elas fazem na natureza, né? Geralmente no chão, ou em tronco de árvore, por aí vai indo. Aqui a gente só está produzindo mais plantas que têm flores, então a gente não está reduzindo a competição por abrigo. Sem contar aqui, o número de abelhas que está caindo muito no mundo inteiro não é necessariamente por causa da competição que está ficando muito alta, e sim porque elas estão perdendo recurso. Que recurso que elas estão perdendo? Comida, porque a gente está diminuindo muito o número de plantas que tem por causa de desmatamento. Elas estão perdendo muito espaço também, por causa do desmatamento. E também elas estão morrendo muito por causa do uso excessivo de agrotóxico, né? Tipo inseticida. D. Aumenta a oferta de alimentos. Sim, porque abelhas, elas se alimentam principalmente, né? Elas se alimentam de tecidos vegetais, de plantas, né? Então, o que elas comem quando elas estão indo lá numa planta? Elas estão principalmente pegando ou ceras ou néctar, que é uma substância de água com bastante, ou uma mistura de água com bastante açúcar, né? Produzido pelas plantas para justamente atrair abelhas, porque quando elas fazem isso, às vezes elas passam na parte masculina da flor e acabam pegando grãos de pólen, levam para outras flores, então elas ajudam na polinização. Então a resposta dessa questão aqui é a D de dado. Mas só pra gente ver aí, ele fala, aumenta os locais de reprodução. Não necessariamente, né? As abelhas, elas não têm um lugar específico para elas conseguirem reproduzir, elas têm que encontrar com outras abelhas. Questão 131. Os mais antigos cozinhavam feijão na panela de ferro a fim de acabar com a palidez dos seus filhos. Minha avó, inclusive, fazia isso. Às vezes ela até botava prego dentro da panela de feijão. Alguns chegavam até a colocar um prego, tá aí, né, no enunciado, nesse cozimento para liberar o ferro contido nele. Sabe-se que esse elemento pode ser encontrado na sua forma metálica ou iônica, sendo essencial para a manutenção da vida humana. Então, o ferro, sendo ele metálico ou iônico, ele é um sal mineral, né? Que ele é muito importante para a gente usar em várias moléculas orgânicas que tem no nosso organismo. Um exemplo disso é a proteína hemoglobina, que está lá dentro das nossas hemácias. Ela é responsável por conseguir transportar oxigênio. Ela também consegue transportar gás carbônico, mas o principal é de oxigênio. E ela só consegue fazer isso porque tem ferro dentro dela. As estratégias citadas eram utilizadas com o objetivo de tratar a diarreia. Não, diarreia é um efeito que acontece quando a gente não está conseguindo absorver muita água no nosso intestino, né? Prevenir a anemia. Sim, anemia é uma situação quando no organismo você está com dificuldade de transportar oxigênio. Isso pode acontecer por alguns motivos, tem 3 principais. Um deles é quando falta ferro. Então, se falta ferro, você não consegue produzir hemoglobina, e aí quanto menos hemoglobina tem, menos oxigênio dá para transportar. Então, a pessoa pode ficar anêmica por causa disso. Tanto que tem casos de você ter que tomar suplementos de ferro se você está anêmico, né? Você também pode ter anemia quando você tem uma hemorragia muito grande. Se você perde muito sangue, você vai ter menos hemácia, então vai ter menor transporte de oxigênio. E dá para ter também quando é uma situação genética lá que chama anemia falciforme, né? Que é quando as hemácias elas são mais dobradas e aí elas têm menor capacidade de transportar oxigênio. Mas então nessa questão aqui, consumir mais ferro tem a ver com prevenir anemia, você tentar evitar que você não consiga transportar muito bem oxigênio, né? Então a alternativa B. E 132, ele fala, a utilização da tecnologia nuclear é um tema bastante controverso, ele pode causar acidentes graves, mas ele também pode
produzir bastante energia. Ele é usado em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. A gente tem usinas nucleares de produção de energia, né? Mas basicamente nessa questão aqui, ele fala: a geração dessa energia tem como característica, então vamos ver um por um. Eu coloquei ela em Bill porque ele tem nas alternativas umas opções que estão um pouco mais diretamente relacionadas com biologia, né? Formar resíduos facilmente recicláveis. Não é nada fácil reciclar os resíduos que são produzidos em usinas nucleares, né? São resíduos radioativos, inclusive. Então não é fácil reciclar eles de jeito nenhum. B, promover o aumento do desmatamento. Não necessariamente, tá? Usinas nucleares, um dos pontos que é colocado como vantagem delas é que você não precisa desmatar muita área para você implantar uma usina nuclear, né? Como acontece, por exemplo, numa hidrelétrica. Então, promover o aumento de desmatamento não é uma característica de usinas nucleares. C, contribuir para a produção de chuva ácida. A chuva ácida ela acontece quando você tem um aumento da presença de H+, né, na água da chuva. Então, quando você tem mais... Quando o pH diminui, aí essa chuva fica ácida. Isso não acontece com usinas nucleares, porque elas não produzem coisas que levam a isso, que aumentam a acidez, né? Então, também não é a C. D, emitir gases tóxicos. Não, eles não têm, ou quase não têm emissão de gases tóxicos em usinas nucleares. Isso também é muito colocado como se fosse uma vantagem. Isso quer dizer que usinas nucleares são perfeitas e que elas não poluem nada o ambiente? Não, um deles está lá, o resíduo delas não é limpo, ele, inclusive é resíduo, né? Mas ele não é limpo e não é nada fácil de manusear. Inclusive, ele é muito, muito difícil de a gente conseguir reciclar ele ou, no mínimo, diminuir a toxicidade dele. E é um dos grandes problemas da usina nuclear, é para onde que a gente bota esse lixo que é produzido nelas, né? Em que lugar que a gente coloca, porque eles demoram muito, muito tempo para deixarem de serem tóxicos no ambiente, né? Então eles não emitem gases tóxicos. Então, a última que sobe, né? Produzir calor sem o consumo de combustíveis fósseis. De fato, né? Essa produção de calor vem por causa da fissão nuclear. Mas a resposta certa, então, da questão 132 é a E. Não consome combustível fóssil, a gente não tem queima de coisas para produzir calor, mas esse calor é produzido de outras formas. Inclusive, a gente precisa usar muito corpos d'água, né? Então, rios, lagos, para a gente resfriar muitos dos equipamentos que fazem parte da usina nuclear. Inclusive, essa água que sai da usina nuclear, geralmente ela sai bem quente por causa disso, porque ela entrou mais fria, tipo, sei lá, pega de um lago ou pega do mar, que está perto daquela usina, bota essa água em volta de vários equipamentos que estão super quentes, e aí eu resfrio aqueles equipamentos, mas a água que vai embora, ela sai bem quentinha. E, por último, questão 134 de biologia, ela fala sobre aves e comenta sobre 2 tipos de músculo, os vermelhos e os brancos. Esses músculos não são esse tipo de músculo esquelético, não é exclusivo de aves, a gente tem, inclusive, eles, por exemplo. Mas aqui ele fala de aves porque ele vai querer mencionar as aves migratórias, né? Garças, gansos e patos selvagens. E eles falam que a ave migratória tem músculo vermelho bem desenvolvido. Então, por que ele é vermelho? Porque ele tem muito vaso sanguíneo, né? Se ele tem muito vaso sanguíneo, chega nele muito oxigênio. Então, a fibra de músculo vermelho ela é muito caracterizada por ter uma altíssima produção de energia por muito tempo. Então, ele vai produzir ATP, e essa produção é alta no sentido de tempo. Então, quando tem bastante fibra vermelha, a gente consegue manter o exercício físico por muito tempo, a atividade física por bastante tempo, porque tem bastante oxigênio chegando lá. A fibra branca, ela tem esse nome porque ela não tem tanto vaso sanguíneo, então não chega tanto oxigênio lá, então não dá pra gente manter a produção de ATP por muito, muito tempo, uma atividade, um esforço sustentado por muito tempo. Dá para ter ATP produzindo lá? Dá. Como? Principalmente por respiração anaeróbia, que produz ATP num espaço de tempo super curto, super rápido, mas a gente não consegue manter isso por muito, muito tempo. Que é uma coisa importantíssima para quem vai migrar, né? Quando você está migrando, você está indo de um lugar para outro, geralmente é bem longe. Então você precisa ter uma produção, mesmo que um pouco mais baixa, mas uma produção constante de ATP para manter esse movimento de migração. Então ele fala, nas viagens por grandes distâncias, tais músculos são fundamentais porque favorecem a execução de manobras
Não, manobras elas são importantes, mas elas conseguem ser feitas mais por causa da estrutura anatômica do organismo. Então, as asas, por exemplo, como que a asa, como que é a cobertura dessa asa, o tipo de pena e de penugem, por exemplo, do que o tipo de músculo que tem, por exemplo, na área peitoral dessas aves. B, metabolismo corpóreo elevado. Sim, esse metabolismo consegue ser bem elevado porque está chegando bastante sangue nele, né? C, manutenção da aerodinâmica. A aerodinâmica, de novo, acontece por causa da anatomia daquele organismo, daquelas aves, né? Então, elas serem dinâmicas para conseguirem se locomover no ar não acontece por causa do tipo de músculo delas. D, deslocamento a grandes velocidades. Grandes velocidades elas vão acontecer principalmente quando você tem muito músculo branco, porque é esse que consegue dar muita velocidade, só que num período de tempo bastante curtinho. Aqui, elas, quando migram, elas nem vão voar o mais rápido possível, né? Não é tipo, sei lá, um gavião voando. Quando você vê um ganso voando numa migração, ele tá voando relativamente devagar. Mas a ideia aqui é manter esse voo por muito, muito tempo. Então, a velocidade é mais baixa, não é por grande velocidade. Então aqui também não é manutenção da aerodinâmica. E aí, capacidade de voo em grandes altitudes. Então, a grande altitude, ela é uma coisa que pode acontecer em aves que migram e para conseguir aguentar um voo numa altitude bastante alta, ter bastante músculo com irrigação elevada é um negócio que ajuda. Mas para mim, nessa questão, ele fala assim, nas viagens por grandes distâncias, ele está destacando o fato de que uma distância de deslocamento é grande. Então, para mim, ele está focando mais no fato de você conseguir sustentar esse movimento de voo por muito tempo. Então, esse musculatura ele vai permitir um metabolismo corpóreo elevado, alternativa B de bola. Tudo bem? Sei que foi uma resolução meio grande, comentei sobre algumas coisinhas além das alternativas, mas espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham feito uma boa prova.